Olá, estamos hoje aqui com o Eduardo Saqueiro. A gente estava conversando, trocando um pouquinho de ideias. Ele estava falando dos desafios da história. É um empreendedor do ramo da beleza, da estética, trabalha com grandes artistas da televisão brasileira. E a gente veio hoje conversar, bater um papo com ele para conhecer um pouquinho mais dessa história empreendedora. Tudo bem, Edu? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo Olá. bem aí para você que está nos assistindo agora também? É um prazer aqui estar conversando com vocês, poder passar um pouquinho dessa minha experiência de vida que já vai mais ou menos há uns 23 anos. Que legal, Edu. E como é que foi o início dessa tua história? Rapaz, eu sempre quis trabalhar em televisão, né? Eu sempre tive esse sonho, assim, de trabalhar na televisão. E eu sempre tive essa facilidade também de lidar com a beleza. Com amigas, começou maquiando amigas, primas, irmãs e tudo mais. E aí eu fui fazer um curso, né? Eu falei, eu acho que entre 17 para 18 anos, eu tava naquela dúvida do que fazer como profissão, né? E aí eu fui fazer um curso de maquiagem no Senac e lá apareceu no mural que o SBT tava precisando de maquiadores para fazer novela, para trabalhar na teledramaturgia. E eu tava com 3 meses de curso, eu achei que eu tava preparado, mas óbvio que não. E eu fui lá, fiz o teste, passei, e no SBT eu fiquei durante 15 anos. Olha só. Né? E como é que funciona essa questão do... Porque assim, né, a gente entra como contratado numa empresa, mas aos poucos a gente vai se relacionando com as pessoas, com os artistas, né? A gente percebe que quando a gente olha de um lado da televisão, as coisas acontecem de uma forma, né? A gente imagina as coisas de uma forma, mas quando a gente está lá dentro, a gente percebe que as coisas elas funcionam de um outro jeito. E a gente precisa começar a empreender, vamos dizer assim. A gente precisa cuidar da forma como a gente lida com as diversas questões profissionais. Eu acho que assim, hoje, com 23 anos de profissão, talvez lá atrás eu faria tudo diferente, né? Porque quando você entra na televisão, você entra meio deslumbrado, né? Porque você está acostumado, quer dizer, está acostumado não, porque você passa a entrar dentro de uma empresa, que no caso seria a televisão, que você anda pelos corredores e você começa a ver artistas, né? Então isso te traz um certo deslumbre. Então, e tudo tem um começo, obviamente. Quando eu entrei para trabalhar na televisão, eu não entrei fazendo artista. Eu entrei fazendo figuração, eu entrei primeiro para a área de teledramaturgia e com isso eu fui me destacando porque eu sempre tive força de vontade, eu fui me especializando e hoje, né, cheguei com grandes nomes que todas as pessoas conhecem, como Hebe Camargo, Gugu Liberato, Lívia Andrade. Então, assim, é uma carreira que também é construída. Você constrói, mas também você pode não construir essa carreira. Porque na televisão, hoje no SBT, tava falando de SBT, eles têm mais ou menos de 40 a 50 maquiadores. De 40 a 50 maquiadores, 5 se destacam, 6 se destacam. Os outros, eles vão continuar como maquiador da empresa, mas ali ganhando o seu salário. E outros já vão se expandir muito mais. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você não souber o seu direcionamento de como você vai conduzir isso, até mesmo quando você chega a trabalhar com grandes nomes, você pode se perder no meio do caminho. O que é se perder no meio do caminho? Uma coisa muito importante que o maquiador tem que entender, que quando eles vão trabalhar com grandes nomes, quando eles vão trabalhar com um artista, que ele não é o artista, e ele não pode se sentir mais artista do que o próprio artista. Você entende o que eu quero dizer? Um grande desafio, Um né? desafio. Entender qual é o papel dentro Entender qual é o papel dele, porque se você deixar que a vaidade, se você deixar que esse orgulho fale mais que você pode ter certeza que você não vai ter nenhuma carreira promissora. Por que eu falo isso pra você? Porque lá no passado, quando eu era muito mais novo, eu tive isso e eu caí. E talvez se eu não tivesse a Hebe naquele momento, que acreditou em mim, que acreditou no meu profissionalismo, me deu a mão e me puxou e falou, você está indo para o caminho errado, mas eu vou te mostrar o caminho certo. Me colocou no caminho certo. E quando eu comecei a ver qual que era realmente o direcionamento de tudo isso, a minha vida se transformou e eu me tornei um empreendedor. Eu passei a conduzir a minha carreira de uma forma diferente, que daí sim a minha carreira ela se deslanchou. E essa é a história que tu conta no teu livro. Essa é a história que eu conto no meu livro, que eu tive, é um segredo, na verdade, que eu acabei guardando durante muito tempo. Eu guardei durante 12 anos esse segredo. Que chegou uma hora que eu falei, eu preciso contar isso para as pessoas. Porque, como eu te falei, as pessoas, ela tem esse deslumbre, né? De que o fato, por exemplo, vamos falar de hoje aqui desse nosso encontro. O fato de eu estar com a Lívia e tudo mais, eu não sou a Lívia. Então eu tenho que saber o meu lugar. Eu estou aqui como cabeleireiro e maquiador dela. Então eu tenho que saber muito me posicionar.
Mas Eu tu tenho também que saber o atua meu mais lugar. do que isso, né? Porque a gente brincou ontem que tu é um pai dela. Não, tu não, tem, é porque assim... digamos assim, o que eu acho legal é que tu tem todo Não. esse cuidado. E talvez tenha isso que tenha feito a diferença na tua carreira. Tu não é só o maquiador e o cabeleireiro. Tu faz mais pelo artista. Então, tu tá ali mas pra dar a mão. exatamente, mas o que acontece? Quando você é um cabeleireiro e um maquiador exclusivo de uma celebridade, você não é só o cabeleireiro e o maquiador. Você passa a ser um amigo, você passa a ser confidente. Então, até nisso você tem que se disciplinar. Porque, assim, muitas pessoas acham, por exemplo, porque, assim, você vê confidências, você passa a saber da vida da pessoa. Mas isso é um segredo seu, que Claro. tem que morrer com você. Isso não me dá o direito de sair daí, usar a imagem dela e expô-la, entendeu? Então, assim, então tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, a sua carreira, ela tem que ter um direcionamento. Você tem que saber o seu lugar, a hora que você tem que aparecer, a hora que você não tem que aparecer. Então, tudo isso vai te fazer você ser um profissional diferenciado. Que foi justamente isso que eu aprendi depois que eu caí. Porque até então eu achava que eu era um dos artistas. Então, por exemplo, eu queria sentar na mesma mesa para comer. E não é assim que funciona. Eu tenho que saber o meu lugar, né? Então, com esses conhecimentos, com essa derrapada e com esse meu crescimento, foi que eu me tornei hoje em quem eu sou. Bem interessante que tu estás falando algumas características que a gente procura trabalhar bastante com os empreendedores, né? Primeira questão é a questão de foco. Tu falou que levou algum tempo para descobrir de que forma que tu deveria se posicionar. Exatamente. Mas o principal, e aí eu vou até fazer uma metáfora, me perdoem a brincadeira, mas o brilho nos olhos do empreendedor, né, maquiagem, então a questão da paixão que é muito clara por aquilo que a gente faz. Porque quando a gente acredita realmente naquilo que a gente faz, a gente se torna muito bom naquilo, a gente é especialista. E a segunda questão, que para mim é muito claro nos grandes empreendedores de sucesso, é a questão de contar com a ajuda de pessoas. Porque como a Carol estava comentando ali, tu contasse a história para a gente, tu falasse, poxa, às vezes a gente não tem como levar toda uma delegação, toda uma equipe para trabalhar, Exatamente, mas a gente consegue centralizar. E o principal fato é questão de que um confia no outro, né? Eu costumo usar agora um ditado, que é uma frase minha, que eu costumo que é assim: uma casa, ela não começa pelo telhado. Então, uma casa, ela não começa pelo telhado. Então, assim, mesmo um empreendedor, nós temos que entender que eu dependo de outras pessoas. Para que o meu nome acontecesse, para que tudo acontecesse, eu dependo de outras pessoas. Então, o meu sucesso, para eu ter um sucesso, eu tenho atrás de mim muitas pessoas que me alavancam para ter esse sucesso todo. E tu trabalha muito bem também a humildade, né? Porque eu Sim, percebo, assim, muito tu importante. Eu acho que então. destaca bastante. Exatamente, mas assim, é muito importante. Eu acho que você não pode perder a sua essência. Você não pode perder a sua essência. A sua essência é muito importante. O fato de você trabalhar, você se destacar e você ganhar dinheiro, isso não pode mudar o que tem dentro de você. O mais importante para mim, mais importante de tudo, foi o meu crescimento como ser humano, foi o meu crescimento como pessoa. Eu acho que assim, eu tive todos esses momentos de deslumbre, como eu te falei, já escorreguei, já levei um tombo. E quando eu percebi que o segredo estava em eu não perder a minha essência e eu assumir quem eu sou, quem você é. Porque assim, eu posso ter uma roupa de cama maravilhosa para dormir, mas eu tenho que entender que é meu corpo que vai deitar ali. Então assim, quando eu percebi que eu poderia me tornar uma pessoa melhor sem perder a minha essência, esse para mim foi o meu maior segredo de vida, na verdade. Então hoje eu olho para trás, se você perguntar assim para mim assim, Edu, valeu a pena? Se você perguntar para mim, Edu, valeu a pena? Valeu a pena muito. Valeu a pena pelo fato de eu me crescer como ser humano, de hoje eu poder ver que eu tenho outras pessoas que dependem de mim, que eu consigo não só realizar o meu sonho, mas realizar o sonho de outras pessoas também. Então isso para mim é fundamental. Perfeito. Essa era a pergunta justamente que eu ia fazer, né? Eu ia te perguntar, olhando para trás, para toda essa tua história, o porquê que valeu a pena fazer isso tudo. Mas então eu vou fazer uma outra pergunta. Fantástico. Se tu, olhando para trás, olhando para essa tua história, o que tu faria de diferente? Se eu tivesse que começar, vamos supor Hoje, assim, com toda a experiência que tu tens, né? Se tu olhasse para trás e fosse começar novamente, o que tu faria de diferente? Nossa, eu faria muitas coisas diferentes, mas uma das coisas que eu mais faria assim de diferente, de quando você é novo, uma das coisas que a gente não tem o hábito de fazer, eu ouviria mais as pessoas que tentaram um dia abrir os meus olhos e me dar conselho. Perfeito.
Edu, cara, muito obrigado. Imagina, Valeu obrigado a mesmo. você. É muito gostoso, é muito bom. A gente realmente tem paixão por ouvir histórias empreendedoras. E quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, como tu bem falasse, a gente se desenvolve e cada vez mais que a gente escuta essas histórias, a gente encanta Com mais. certeza. Até porque cada pessoa, se você for parar para pensar, cada pessoa que você para você escutar, sempre ela vai ter algo para te contar, uma coisa que vai te fazer de lição para sua vida, que você pode trazer isso para sua vida pessoal e que você pode seguir. Porque às vezes quando a gente passa a não ouvir as pessoas, você acha que você é o dono de tudo, que você sabe tudo. E mentira, a gente não é dono de nada e a gente nunca sabe de nada. Perfeito, então. Gente, Eduardo Saqueiro, Valeu, gente. valeu, um grande abraço.